Agora a gente fala de um assunto que muitas vezes, em algum momento da nossa vida, muitos de nós já nos sentimos vítimas de alguma situação. Mas permanecer nesse lugar, às vezes, pode impedir a gente de seguir em frente, né? Então, como a gente mudar essa postura, de repente não se achar sempre pobre coitado, mas para a gente assumir mesmo o protagonismo da nossa própria história. Para a gente falar um pouco sobre isso, como a gente mudar, muitas vezes, a chavinha e mudar o nosso jeito de encarar a vida, a gente vai conversar agora com a Mariana Castro, ela que é psicóloga, então vai ajudar a gente a entender um pouquinho sobre isso. Seja bem-vinda, Mariana. Olá, tudo bem? Letícia, bom dia, muito obrigada aí pelo convite, muito feliz de estar aqui. A gente que agradece a sua participação. Eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa questão, né, de muitas vezes as pessoas se fazerem de vítimas, de coitadas de uma situação, e que acabam isso, às vezes, não durando só uma situação, mas acabam tendo isso como uma prática na vida. Muitas vezes as pessoas se colocam nesse lugar, né, de passivo na própria vida, muito por conta de não se responsabilizar pelas suas próprias responsabilidades, né? Às vezes tem questões que acontecem que se colocam em um lugar, de muitas vezes, de terceirizar as suas ações, né? E sendo, muitas vezes, um papel secundário da própria vida, né? E isso acaba sendo muito complicado, porque onde está aquela pessoa na própria vida? Onde estão as escolhas? Onde está a autenticidade, né? E acaba entrando num lugar, muitas vezes, até perigoso, né? Às vezes a gente fala assim, de repente teve uma situação no trabalho que a pessoa, acabou se colocando para baixo, achando que a culpa de algum problema é só dela. E como que mudar isso, né? Como que de repente não, ver que às vezes não é só culpa dela, às vezes são questões do ambiente que acabam fazendo essa situação Totalmente, acontecer. Letícia, totalmente. Muitas vezes, né, não é sobre a pessoa em si, né, e sobre aquele contexto que aquela pessoa está inserida, né, que muitas vezes as pessoas estão em lugares, né, que tem certos tipos, né, de pequenas violências, tem certos tipos, né, até mesmo grandes, né, de traumas, enfim. Então, às vezes, não é sobre a questão da pessoa se colocar como culpado, né? É o que ela pode fazer sobre isso, né? Por exemplo, você falou da questão do trabalho. Será que ela tem que permanecer nesse trabalho? Será que não tem como ela falar com alguém? O que aquele trabalho representa para ela, né? Como Será que sair, tem às vezes, dessa situação? Procurar ajuda? Sim, procurar ajuda, conversar, ver se estar naquele lugar também faz sentido para essa pessoa, né? Em caso, por exemplo, de morte, a pessoa, às vezes, perdeu o pai, por exemplo, e acha que a vida acabou por causa disso, não consegue sair daquilo porque sempre tinha no pai, naquele parente, né, um apoio. E como conseguir sair dessa situação de vítima, né, que não, tudo agora não vai dar certo porque eu tô sozinha? Então, daí nesse caso, né, a gente vê que são pessoas vítimas do luto, né? Quando a pessoa, né, perde alguém ou recebe, por exemplo, um diagnóstico, coisas do tipo, essa pessoa passa por um processo de ressignificar a própria vida, né? A partir do momento, por exemplo, o exemplo que você deu, né? A pessoa perdeu o pai, né? Perdeu um parente próximo que tinha ali um cuidado, tinha uma certa dependência, enfim. Quem vai ser essa pessoa sem esse ente, né, que faleceu? Então é um processo, né, muitas vezes até duradouro, né, de quem que vai ser essa pessoa sem essa que faleceu. Então isso requer assim um tempo, requer também muitas vezes conversar sobre isso, constituir novamente a vida, né, depois dessa perda. E até mesmo quando a gente fala de um diagnóstico de doença, né, a pessoa vai lá e recebe um diagnóstico. Quem que sou eu agora com essa doença, né, enfrentando essa doença? Então, é tudo um período ali também de uma ressignificação, de uma adaptação de vida, né? Sim, a gente tem aqui algumas plaquinhas, até a gente vai mostrar para quem está em casa, que são algumas ações que muitas vezes as pessoas acabam tendo essas atitudes e como a gente pode fazer, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como, de repente, mudar. Por exemplo, assim, por causa dessa situação de muitas vezes se fazer de vítima, muitas pessoas, às vezes, têm justificativas repetidas por um problema ou então por uma situação. Olha só, então essas justificativas repetidas. O que pode ser feito para tentar mudar essa realidade?
Aí eu vou responder com um autoconhecimento aqui. Porque quando a gente se conhece, né, a gente está no nosso processo, principalmente quando está numa psicoterapia, né, a gente percebe as nossas repetições, né? Muitas vezes as nossas repetições, elas vêm no sentido de trazer pra gente o que a gente não consegue lidar, o que a gente fica muitas vezes repetindo, justificando, muitas vezes postergando, né, essa situação e que faz que a gente fica paralisado na própria vida, né? Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente vê as possibilidades que a gente tem diante da própria vida. Sim, então esse autoconhecimento é importante para N situações. Fundamental. A gente tem também aqui a questão de, por exemplo, né, essa questão de se colocar de vítima e sempre terceirizar a decisão. Porque eu não consigo responder, eu não consigo decidir. Então, como fazer para parar de terceirizar essas decisões e tomar a própria decisão, ainda que seja errada, de repente, ainda que não seja a melhor? O protagonismo. Quando a gente fala de protagonismo, né, a gente fala de ser o principal, né, o ator principal da própria vida. A gente conseguir, né, estar no papel principal, da gente conduzir nossas escolhas, né, ter muita consciência sobre aquilo que a gente está atuando, né? Então, quando a gente é o secundário da própria vida, a gente só vê a vida passar e acaba que apenas fica martirizado em um lugar só, não consegue muitas vezes ser autêntico, escolher, ver quantas coisas que a gente pode fazer na vida, né? Por mais que às vezes a gente tenha muitas limitações, mas quando a gente consegue escolher, né, tenha consciência que pode, aí a gente consegue ter uma vida mais autêntica, né? Uma vida mais verdadeira. E muitas vezes, assim, saber que a escolha, às vezes, pode não ser a melhor naquele momento, Sim. mas a gente está passível de erro, né? Exatamente. E até no erro a gente aprende, né? Sim. No erro a gente consegue ver coisas que talvez acertando não veria, né? E a partir desse erro, tem tanto chão pela frente, né? Para conseguir ver o que pode fazer com isso, né? A gente tem uma outra aqui que acaba quem também se coloca nessa questão de vítima, muitas vezes carrega essa culpa constante que a gente tem, né? Muitas vezes. Como, então, tentar mudar isso? Como a gente falou, pode não ser a melhor escolha, mas tentar mudar essa culpa que a gente carrega. A gente fala assim, como mãe. Mãe parece que sempre também carrega uma culpa, né? Sim, sim. É pela responsabilidade, né? E quando a gente fala de responsabilidade, Letícia, a gente fala sobre a responsabilidade do que a gente vai fazer com isso, né? A gente, por exemplo, você falou da maternidade, né? Vamos já pegar esse gancho. Tem a maternidade, né? E muitas vezes uma questão social mesmo de culpar a mãe. Seu filho fez isso. Culpa de quem? É da mãe, tudo isso, né? E o que você pode fazer com isso? Você pode acatar isso e ficar muitas vezes, né, magoada, murmurando, ou não, né? Você pode muitas vezes colocar um limite naquilo. Então, é a responsabilidade daquilo que a gente se impõe, né, naquilo que se propõe a fazer, né? Por exemplo, a maternidade, eu acho que a mãe muitas vezes tem que colocar muitos limites naquilo que escuta, né? Porque senão... De repente, às vezes tem essa culpa constante por ter essa grande responsabilidade. Sim. Eu dei esse exemplo da maternidade, mas situações até do trabalho. De repente, tem uma culpa constante porque, nossa, eu lidero uma equipe grande, então, assim, a responsabilidade é grande, então eu sei que, infelizmente, vou carregar uma culpa. E também tem a culpa de se exigir muito, né? De exigir, por exemplo, uma perfeição, exigir, por exemplo, que seja mãe perfeita, o chefe perfeito, e assim vai indo, né? E acaba que o fardo sempre vem, né? E fica pesado. Então, a responsabilidade nesse caso não é sobre ter que fazer tudo, mas até onde a gente pode dar conta de fazer o que tem que fazer, né? Esse autoconhecimento, né, que a gente falou no início, pode ser uma grande chave, então, para a gente conseguir lidar com essa questão de ser vítima, com essa questão de muitas vezes carregar culpa, de sempre dar as mesmas desculpas. E assim, eu acho que o autoconhecimento é muito linkado com o protagonismo, né? Porque quanto mais você se conhece, mais você tem consciência sobre os seus atos, sobre aquilo que você escolhe. Então, é muito interessante a gente ver esses dois termos, né? O autoconhecimento e o protagonismo, que faz com que a gente consiga andar junto, né? Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente é protagonista na própria vida.
Então, E muitas vezes pedir ajuda de alguém, né? Ter sim. um auxílio profissional para a gente conseguir também se reconhecer e não carregar tanta essa culpa, não se fazer tanto de vítima. Sim, e a psicoterapia é um recurso fundamental para isso, né? Porque ali a gente vê como que a pessoa, né, pode aprender a escolher, quais são os potenciais dessa pessoa, né? Então, a psicoterapia é fundamental para esse processo. Tá certo, Mariana. Queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente, ajudar, então, a esclarecer um pouquinho essa situação, né, que muitas vezes algumas pessoas, nós mesmos, a gente se coloca nessa situação de vítima e não. A gente pode ter autonomia para mudar essa realidade, acertando, errando, mas enfim, faz parte, né? Sim, com certeza. Obrigada, Eu viu, que agradeço, Mariana? Um gente. ótimo dia para você, uma boa Igualmente. terça-feira.